Fala pessoal, beleza? Voltando aí para o nosso segundo tempo, vamos falar agora sobre a barra de ferramentas. Vamos lá? A gente vai falar, continuando, o contexto da nossa margem. A gente falou dos 3 pontos, do layout, da quebra de página, né, e da questão da planilha normal. Então agora, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre a barra de ferramentas. A barra de ferramentas, vou trazer ela aqui, ela basicamente, pessoal, ela é o nosso auxílio maior para dentro da manipulação dos dados que eu tenho como informações dentro dessa planilha. Então, nós temos aqui, né, o ponto do arquivo, onde eu vou ter como fazer salvar, imprimir, compartilhar, exportar, publicar, né, enfim. Eu vou descobrir aqui alguns detalhes, como por exemplo, como eu falei no início, né, sobre a conta, sobre opções mais avançadas para que eu tenha como configurar o meu Excel de acordo com aquilo que eu desejo, né? Então existem muitas coisas como personalização de faixa de opções, onde eu posso ter acesso rápido de botões que estão dentro das ferramentas, das barras de ferramenta, e eu posso jogar diretamente para um outro patamar, onde essa visualização ficará melhor. Enfim, nós temos detalhes aqui dos dados que a gente vai falar durante esse curso. Então, na página inicial, a gente tem os comandos de cópia, de colagem, de recortagem, né? Esse pincel aqui, ele é uma mão na roda, sabe? O que ele faz? Ele traz o formato de uma fonte e ele modifica aquela fonte com uma outra de acordo com o endereço que você tem. Vou te dar um exemplo disso aqui. Eu vou escrever aqui barra de ferramentas. Tá? Aqui você percebe que na barra de ferramentas a gente tem aqui um formato em Arial, ele está em negrito, e nós temos aqui uma fonte Calibri que não está negritada. Para que eu não tenha o trabalho de ir até a barra, a fonte, escolher a opção Arial e colocar no negrito, né, para que ele fique igual a essa. Você vê que ele está com um tamanho aqui também, da barra, aqui ele está com tamanho 11, e aqui também em Calibri ele está com tamanho 11. Mas quando eu mudo para Arial, perceba que a própria fonte Arial ela já aumenta o tamanho, porque ela é uma fonte diferente, né? Então, voltando aqui, vou falar um pouco sobre isso também. Mas usando o pincel, eu vou pegar a minha referência. Veja aqui, eu cliquei nesse pincel, estando com a barra de ferramentas selecionada, né? E aqui eu jogo e clico em cima dessa barra de ferramentas. Então, veja, eu trago o formato para cá, igual à minha origem, né? Então, não sei se foi muito rápido para você, mas perceba, eu estou na coluna A, na linha 1. Então, veja aqui, ó, nessa barra de fórmulas, sempre será o meu referencial para uma leitura em uma célula que eu esteja selecionado. Veja que ele só está nessa coluna A, né? Ele está pegando a linha B e C, a coluna B e C, mas a origem dela é a célula onde está a coluna A. Então não tem, quando eu quero trabalhar essa informação, vou falar um pouquinho mais à frente agora, como que eu faço uma adequação desse enquadramento da palavra barra de ferramentas, ok? Então, se eu quiser copiar esse dado, eu vou vir aqui em copiar, veja aqui, ele me dá a opção de copiar normalmente ou copiar como imagem, tá? E aqui eu vou escolher o destino que eu quero colar essa informação. Então eu colo para cá e rapidamente ele traz uma duplicidade dessa informação. Outro ponto, eu posso recortar. O que eu recortar? Eu posso clicar na minha tesourinha, dar o destino que eu quero e colar. E ele então recorta, ele sai daqui e vem para o destino que eu designei. Então esse campo aqui é a área de transferência que eu vou trabalhar os meus dados. Aqui a gente tem o campo fonte, aonde eu vou trabalhar a identidade, né, daquilo que eu quero.
perceba aqui que nesse campo eu tenho diversas fontes diferentes. Eu tenho fontes da Pepsi, do Action Force. Então eu tenho várias aqui, eu tenho várias fontes que eu posso escolher o modelo que eu quero apresentar. Por exemplo, eu vou deixar nesse modelo aqui, é um modelo para mim que me agrada, né? Você que trabalha numa empresa, de repente a sua empresa tem uma fonte específica, isso também faz parte de uma identidade, isso é importante para você também ficar aí alinhado com ao padrão que a sua empresa atende, ou você mesmo como uma empresa estabeleça esse tipo de fonte. Então eu estabeleci aqui o tipo de fonte, aqui eu tenho a opção de colocar essa informação em negrito ou não, aqui você percebe, ó, ela pode estar em itálico, quando a fonte fica deitada, ou sublinhada. Então eu tenho aqui, ó, as opções dentro desse contexto de fonte. Tá? Então eu posso abrir e ter um sublinhado duplo, tudo isso vai depender daquilo que eu desejo. Entenda que o Excel ele é um campo para você trabalhar da forma que você melhor assim agrade, você entenda, né? Seguindo aqui, a gente tem aqui a opção de bordas externas, bordas inferiores, e quando eu abro aqui eu tenho uma opção, eu posso fazer diversos tipos de alinhamento de bordas, bordas mais grossas, normais, todas as bordas. Então quando eu quero selecionar, por exemplo, eu tenho aqui, vou colocar um exemplo aqui, o nome, eu tenho aqui a idade da pessoa e eu tenho aqui a qualidade profissional dela. Profissional. A máquina de lavar acabou de... Então, ela acaba de lavar, ela faz isso. Então, pessoal, ó, fiz uma coisa aqui que daqui a pouco eu vou te explicar isso aqui. Então, eu tenho o nome aqui é Alexandre, vamos colocar aqui Alexandre. Eu tenho 39 anos e eu sou analista. Tá? Então, eu tenho aqui informações que eu começo então a tabular, ou seja, eu começo a dar um formato para a minha planilha, para o meu arquivo. Então, o que eu faço? Eu pego, vou em bordas e vou selecionar as linhas. Perceba aí, ó, como é que ela começa a tomar uma forma de planilha. Tá? Então, continuando aqui, se eu quiser aumentar, diminuir, também tenho as opções aqui de tamanho. Tá? Aqui, se eu quiser também fazer de forma gradual, eu vou clicando na informação e vou fazendo o ajuste necessário do tamanho que eu desejo. Tá? Aqui no alinhamento, de igual forma, eu posso colocar centralizadas as informações, perceba que ela vai ou na lateral esquerda ou na lateral direita. E o alinhamento aqui, eu posso colocar esse alinhamento inferior, centralizado e superior. Ou seja, os dados eles vão sendo trabalhados. Perceba aí que eu vou aumentar aqui para você entender o que acontece. Ó. Olha aí, ó. Quando eu coloco inferior, centralizado e superior. Na linha embaixo, eu tenho lateral direita, centralizado e tenho também alinhamento à esquerda. Ou seja, eu posso alinhar totalmente o texto, colocar o centralizado e aqui está com a minha informação adequada. Ok? Eu posso também pegar e fazer com que o texto ele tenha uma direção. Você vê que ele tem várias opções de giro. Você pode colocar no sentido anti-horário, quando, logicamente, sempre você vai selecionar os dados que você quer configurar. Então, olha aí a amostra como é que fica. Ó. Se eu quiser mudar o nome, a forma da minha planilha, eu posso sublinhar e fazer da forma que eu desejar. Se eu quiser colocar de forma girando na vertical, enfim, fazendo uma série de coisas que podem tornar o meu dado de forma alinhada ao que eu desejo. Né? Existe uma tabulação que eu vou também organizar a minha planilha, se eu desejar, para que eu tenha toda uma organização, né? Quando eu quero
tabular é deixá-los num padrão único de tamanho dentro da planilha. Eu vou colocar aqui também, passando aqui ainda em alinhamento, eu vou começar a trabalhar na quebra automática de linha. O que acontece com isso? Quando, por exemplo, eu tenho profissional da empresa, vou colocar aqui, né? Então, perceba aí que ele pega a informação e ele atravessa aquela coluna e passa para uma outra. Quando eu quero fazer com que essa informação fique enquadrada apenas aqui, eu venho aqui nessa opção chamada quebra automática de texto, e aí o que acontece? Essa informação ela fica enquadrada dentro desse campo, tá, pessoal? Então, esse é o campo de alinhamento. No geral, a gente vai estar dando classificações, né? Qual o tipo de formato eu desejo, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa. Aqui você pode colocar uma série de informações, tá? E também você tem as opções aqui de forma mais objetiva e direta. Aqui na formatação condicional, você vai encontrar uma série de regras que aqui não dá para a gente abrir tudo, né? Porque esses formatos a gente precisa de aulas específicas, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então a gente tem diversas formas de você classificar, né, aqui nessa formatação condicional, o estilo da sua planilha, tá? Quando você vem em formatação de tabela, também você tem uma série. A formatação de tabela, querido, é fantástica. Eu tenho uma aula sobre isso, inclusive eu tenho um curso sobre isso também, que pode te ajudar em muito mais no detalhe daquilo que a gente está falando, tá? A gente tem estilos de fontes que já são padronizadas, com um fundo já com uma cor, um degradê. Então a gente tem também um detalhe que a gente pode estabelecer dentro desse contexto. Dentro de células, eu posso fazer também uma série de ações nas células. Eu posso inserir linhas, eu posso inserir colunas, eu posso inserir planilha. Então, eu posso trabalhar as células de forma individuais, ok? E aqui em edição, eu tenho fórmulas, como eu havia falado. Lembram lá? As fórmulas que eu posso utilizar dentro de um campo padrão, ok? Eu tenho como utilizar a movimentação, né, das células para cima, para baixo, para os lados, né? Eu posso justificar, eu posso preencher de forma automática. Eu tenho o campo de classificação, de filtro, eu tenho uma série de coisas que esse tem um detalhamento também muito bacana. E a localização, onde eu quero buscar uma informação, inserir fórmula, fazer anotações, tudo dentro dessa opção. Aqui em inserir, a gente também tem uma série de coisas que são interessantes, né? A gente tem tabela dinâmica. Olha, a tabela dinâmica é fantástica, gente, fantástica. Eu posso inserir uma tabela, ou seja, eu posso criar, organizar o estilo dessa tabela. Eu posso inserir textos, eu posso inserir imagens, formas, né? Ícones. A versão de 2019 me dá essa opção. Nessas formas, eu posso, assim como o Word, né? Eu tenho formas livres para eu trabalhar dentro das células. Eu tenho modelos em 3D também. Isso aqui eu tenho uma aula específica sobre ícones também, e eu vou passar isso para vocês. E aqui eu tenho suplementos que são aplicativos que eu posso estar trazendo para dentro do meu Excel, ok? Aqui tem campos gráficos, tem campos de mapa, de Pareto, de pizza, enfim, a gente tem uma diversidade de gráficos. A gente tem mapas, a gente pode abrir. Eu tenho também um conteúdo sobre mapas que é bem bacana, né? Eu tenho aqui mini gráficos, isso também é uma outra aula que eu quero fazer com você e quero te ensinar a fazer uma rápida leitura de performance. Tem os filtros de segmentações de dados, linha do tempo, isso tudo dentro das segmentações e montagem do dashboard, que eu também quero chegar até lá e você está comigo, tá bom? Criar links dentro do contexto de áreas externas, ou seja, de sites, para que a gente possa ter uma atualização automática. Quero saber o valor do dólar.
Eu não preciso ir lá mais. Com o link do site, eu posso trazer essa informação e ele está totalmente alinhado dentro. Assim que eu abro, eu posso criar regras, né? De tempo em tempo ele atualiza, ou quando eu fechar e abrir ele atualiza. Então eu não preciso mais ir lá no site, o site agora está dentro do meu Excel. Isso é fantástico, isso é fantástico, isso é uma aula muito legal. A gente tem comentários, eu posso colocar comentários aqui, né? Eu posso inserir textos dentro da minha planilha e eu posso também inserir símbolos e equações. Equações matemáticas, né? Símbolos, eu posso trazer ícones que fazem parte dentro da fonte. Isso é interessantíssimo, pessoal, porque se você analisar, a gente tem dentro do Excel uma barra, uma planilha, mas ele te dá opções de você inserir informações, como por exemplo, eu vou inserir isso aqui como uma forma de demonstração do que eu estou te falando. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, aqui, essa é uma fonte diferente, que é o Age Ignis, e aí se eu coloco ela aqui de forma mais demonstrativa, você vai perceber que ela tem aqui todo um contexto, né, que a gente consegue fazer uma ilustração dentro desse controle. E é muito interessante o Excel. Tá? Então a gente vai inserir, a gente tem que desenhar na formatação aqui 2019. Nessa versão a gente tem campos que trabalham com inserindo informações manuais que transformam, né, essas informações manuais em textos. Né? Então a gente tem um contexto de desenho que numa outra aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Quando a gente pega aqui o layout de página, eu já tinha mostrado para vocês alguns pontos. Eu posso usar temas específicos, já trazido pelo próprio Microsoft do Excel, do pacote Office. Tem diversos aqui. Ele trabalha cores, fontes, estilos, já traz uma formatação para a sua tabela. As margens eu vou trabalhar no que eu desejo, né? Se eu quero uma margem estreita, se eu quero uma margem um pouco mais personalizada, dentro da minha planilha, o que eu quero de conteúdo, de quantidade, né? Aqui nas orientações, o tamanho, como eu havia falado, eu quero qual o tamanho que eu desejo, a área de impressão, a quebra de página, eu quero, a partir disso aqui, eu quero que apareça outra página depois desse conteúdo, enfim, um pano de fundo. Se eu quiser tirar e trazer um desenho de fundo para a minha planilha, eu posso fazer isso também. Eu posso imprimir títulos, eu posso fazer uma série de coisas que outra aula a gente vai estar trazendo para você. O campo de fórmulas, onde a gente vai trabalhar todas as fórmulas do Excel, que são muito mais do que subtrair, né, somar. Os dados, pessoal, isso aqui é fundamental para um tratamento adequado de dados que eu preciso inserir dentro do meu contexto. Tá? A revisão, eu vou fazer contabilizações, eu vou traduzir, eu vou fazer comentário, eu vou fazer agrupamento, eu vou proteger com senha os meus dados, eu posso fazer isso também. Tá? Na exibição, como eu falei, eu tenho aqui diversos tipos de formas de visualizar. Tá? Aqui eu posso ocultar as linhas, como por exemplo eu estou mostrando aqui para você, o título, que são as colunas e as linhas, né, numéricas e abecedárias, né? A gente tem aqui todo o abecedário, a barra de fórmula ela some. Se eu quiser subir com tudo, eu posso. E fazer também com que essa faixa de barra de ferramentas seja recolhida. Então olha o campo que eu tenho aqui para trabalhar, um campo bem aberto, bem livre, para eu ter espaço para eu demonstrar a minha informação. Tá? Como é que eu faço para voltar aqui, Alexandre? Se eu vou em qualquer outra opção, eu posso clicar aqui e posso chegar aqui, e fixar a minha barra de ferramenta. Pronto. Então, voltando aqui em exibir, eu vou trazer a linha de volta, os títulos e a barra de fórmula para eu continuar o meu trabalho. E o desenvolvedor, a gente tem aqui o VBA, que é o Visual Basic, nós temos as macros, nós temos as referências, temos detalhes que são muito bacanas e a gente ensina para você nas próximas aulas. Uso de botões com macros,
são bem legais. Tá? E um campo de ajuda, que aí você vai trazer, né, fazer comentários, ver novidades que a Microsoft usa para nós. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, barra de ferramentas está exatamente nesse nível de ação. Tá? A gente vai para a barra de fórmulas. A gente vai falar de algumas fórmulas daqui a pouquinho, tá bom? E aí, quando a gente chegar no final, a gente vai montar uma planilha para você ver isso na prática, como é que fica. Então, fica comigo aí, não me abandona não.